Falou, eu só vou aqui falar para vocês o que é esta notícia e nós vamos discuti-la junto com essa questão da reforma. O relator do projeto de lei do CARF, que é esse conselho, né, que a gente acabou de falar, que é o deputado Beto Pereira, ele deu parecer favorável para a retomada do voto de qualidade desse que é o Conselho de Administração dos Recursos Fiscais. Pereira acatou um acordo entre o Ministério da Fazenda e a Ordem dos Advogados do Brasil. O modelo é considerado menos punitivo para as empresas derrotadas com esse tipo de voto. Elas pagam a dívida, mas sem multa nem pagamento de juros sobre o período de atraso de até 90 dias. Segundo o texto do relator, o pagamento deve ser realizado em até 12 vezes. Em caso de inadimplência de qualquer parcela, os juros voltarão a ser cobrados. Sobre o CARF, o Arthur Lira disse que não tem compromisso de votar essa lei hoje. A ideia da Câmara era votar o projeto ontem e, assim, abrir espaço para outros temas considerados importantes, como a reforma tributária. Sem o quórum necessário e sem consenso sobre o tema, a votação não aconteceu. Bom, Cris, você dizia... Isso é um verdadeiro absurdo porque você coloca... quem vai desempatar quando houver uma discussão importante? Não é um terceiro, né? Não é uma figura que tenha a função de mediar. O voto de desempate, ele é de um dos interessados, que é justamente o governo, na sua sanha arrecadatória. Então, sempre que empatar uma disputa dentro desse conselho, quem vai ganhar a disputa é o governo. Contra quem? Contra o interesse dos privados. Isso é de uma dos contribuintes. Isso é de uma inconstitucionalidade tão gritante e que eu não vejo a OAB se pautar com relação a isso. Veja que aceitou essa questão do voto de qualidade num acordo com o Ministério da Fazenda. O indúbio, pau no réu. Perfeita definição. Vou anotar essa aqui. É que tem o princípio do direito, né? Indúbio pro réu. Na dúvida, a favor do réu. Como o réu numa demanda tributária é sempre o povo, é o conteúdo indúbio, pau no réu. E esse é um passo contrário ao que tinha sido uma grande evolução, porque antigamente esse voto de Minerva era já a favor da União. Em 2020, durante o último governo, teve uma alteração e esse voto de Minerva passou a ser do contribuinte. Ou seja, se tem uma dúvida sobre uma multa, sobre qualquer coisa relacionada à receita fiscal... ficam fazendo coisas em prol do povo. Exatamente. E agora, é uma pena ver esse deputado aqui, do PSDB, se curvando ao governo e botando... O que é PSDB? É imposto? Eu acho que é... um partido. Foi imposto. Por muito tempo. Agora, por muito tempo. Você vê assim, um deputado do PSDB relatando um projeto para desfazer uma evolução que beneficiava o pagador de impostos, que beneficiava a população, que é o elo mais fraco da corrente. É um absurdo. Agora, tudo aqui, ó. Justiça, né, Daniel? Isso aqui, ó. Aumento, em resumo, aumento da carga tributária, conselhão, concentração de poder. O que vai ter? Vai ter aumento da carga tributária. Pouca discussão. Deixa eu te perguntar, vai ter aumento, você está falando de aumento. Vai subir para o serviço e vai descer para... Não, cai assim, segundo... Mas já tem por baixo. No Brasil ainda? Não, então, é isso que é o ponto. É uma pergunta. Então, indústria cai 17%, serviço cresce 20%. Aumentou por baixo, 3 pontos percentuais. Vai ter por baixo. E serviços, altamente empregador de mão de obra, locomotiva. Mas serviços vai garantir. A base da arrecadação vai cair. Não, vai. Estão garantindo que não vai ter aumento de imposto. Não tem como, do jeito que foi. Não tem. Não tem como. Não tem como. Vai ter aumento da carga tributária. Mas nem no serviço a gente sente Mas nem não vai ter aumento de imposto. Vai ter não tem como. Não, o pessoal tá tentando. Não, foi um Somebody Love, o 12,5, outro Somebody Love. Outro Somebody Love, pô. De onde você tirou? Da onde? Da onde? 12,5. Do CTDMC. Conhece o CTDMC? Um centro tecnológico muito famoso, de onde saem esses números. Né? Bom, DMC, entendi. Mas esse é o modelão do PT.
Aumento da carga tributária e concentração de poder. É claro. Concentração na mão do Estado. Não existe socialismo. Eu disse um tempo atrás, quando teve essa discussão do novo arcabouço fiscal, que não ia demorar muito, era questão de meses para o governo já vir com aumento de alíquota, com aumento de imposto. E no final de contas, essa é uma forma, é a melhor oportunidade que o governo federal tem de aumentar a alíquota, de aumentar a carga tributária de fato. Porque como você muda as regras, você naturalmente gera uma imprevisibilidade de receita. Claro. Porque você não sabe mais, por exemplo, se o ICMS para um produto que era tanto em São Paulo era outro, em Minas era outro. Se unificar tudo isso, o quanto que isso vai aumentar distorções que ou diminuir no todo. É claro. E ninguém vai conseguir fazer uma conta precisa de colocar uma premissa de manutenção da carga tributária. Isso deveria ser uma premissa para uma reforma tributária. Sim. Você altera as regras, simplifica elas, mas mantendo o quanto é arrecadado no total, para não pesar mais no contribuinte. É muito difícil fazer essa conta. Se isso aprova, vai acontecer, de fato vai chegar no STF. Vai para o STF, com certeza. A Frente Nacional de Prefeitos, por exemplo, se não for multada, como foi. Eu estou realmente preocupado com a Frente Nacional de Prefeitos. Porque o que eles fizeram foi tentar colocar de joelhos o Congresso Nacional através de uma propaganda contra um projeto de lei de relevância nacional. Fake news. Isso. Não sei, eu estou usando a mesma argumentação. Exatamente. Eu tenho memória. E esses fatos são recentes também. Aí isso passa, vamos supor que passa. Acabou, o pacto não tem mais fala de autonomia do Estado e do município. Acabou. Sim, já era, bye bye, so long, farewell. Aí isso vai para o STF. Com certeza vai para o STF. Porque com base nisso você pode declarar inconstitucional a reforma toda. A reforma toda. Não é mais sensato. Aí eu falo, olha que sinuca de bico. Uma consulta ao STF para saber disso não viria a calhar do que deixar a prova, gasta, faz, aí vai para o STF, demora e volta. 20 anos depois vem o problema. Se houvesse não tem como, Cris, de chegar já, instigar o STF já responder essa questão. Essa questão, porque é uma questão que joga toda a reforma no lixo. Formalmente, não dá. Mas, na prática, toda reforma, todo projeto valioso que é construído arduamente, como a reforma da Previdência, ele é fruto de uma discussão demorada, significativa, maturada, onde até informalmente se ouve também qual é a visão do judiciário com relação a esses temas. Você tem um sinal verde antes de prosseguir. Agora, o que não pode é nesse caso, e aí eu quero comparar a seriedade com que está sendo conduzida a reforma tributária agora em relação ao que foi conduzida a reforma da Previdência 4 anos atrás. Exato. Não dá para você comparar uma coisa com a outra. Agora está no somebody love. Agora tá querendo vir. Ficou de fevereiro até agora. Falou, não, a reforma ela é importante para o Brasil. Claro, todo mundo acha que é. Todo mundo quer diminuir o caos tributário. Todo mundo quer diminuir. Agora, chega no finalzinho, apresenta um texto de doido, ferrando estados, ferrando municípios e depois não quer discutir, sabendo que pode ter problemas. Eu vou dizer para vocês. Pode ter inconstitucionalidade uma série de coisas. E ninguém pode criticar, ninguém pode falar nada. Simplificar também é mais ou menos, é o que eu falei aqui no começo.